Olá, eu sou a Prof. Victoria e hoje a gente vai conversar sobre os 3 principais vilões da alfabetização de quem tem TDAH. Então, os 3 principais fatores que causam aí dificuldades para quem tem TDAH na hora de se alfabetizar, certo? Mas antes, eu gostaria de pedir para que tu deixes o teu like e te inscrevas no canal para ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas. Mas vamos lá. O primeiro grande vilão que eu acredito que atrapalhe a criança que tem TDAH na hora de se alfabetizar é a falta de motivação, principalmente com relação a atividades longas e monótonas. Por quê? A criança que tem TDAH, ela tem uma tendência a se perder no meio de instruções muito longas. Então, isso faz com que ela se perca no momento de uma atividade mais extensa e aquilo vai gerar uma falta de motivação, porque daqui a pouco ela não vai nem saber por que ela tá fazendo aquilo ali, o que é para fazer, se ela tá fazendo certo, se ela não tá fazendo certo. Então, isso acaba gerando uma dificuldade de motivação. Mais pro final do vídeo, eu vou dar dicas de estratégias que a gente faz para combater esses vilões, certo? Então, o primeiro grande vilão, falta de motivação. As crianças não se motivam com as atividades escolares, porque geralmente elas são monótonas e extensas. Depois, problemas de memória. Eu já falei aqui em outro vídeo que a questão da dificuldade da aprendizagem, quando a gente está falando de TDAH, é por uma questão de atenção que afeta a memória, tá? Então, no momento em que a criança não consegue focar sua atenção numa atividade, ela não consegue, através da sua memória de trabalho, por exemplo, fixar na sua mente a instrução daquela atividade. E aí ela vai se perder e aí ela vai se desmotivar, né? Gerando lá o primeiro problema. Da mesma forma, ela não vai conseguir, não é que ela não vai conseguir, ela vai ter mais dificuldade no desenvolvimento da consciência fonológica, no desenvolvimento do conhecimento alfabético e no momento em que ela for juntar a relação entre o som da letra e a forma visual dela, porque isso é um trabalho de memorização. Então, problemas de memória causados por um déficit na atenção também aí é um grande vilão da alfabetização. E depois, o terceiro grande vilão é a baixa autoestima e baixa autoconfiança, porque essas crianças, elas passam por essas dificuldades e elas se comparam com outros colegas que não têm o transtorno e percebem que os colegas conseguem e elas não estão conseguindo. Isso gera uma sensação de incapacidade, né, de que a criança não vai ser capaz de conseguir aprender. Isso vai gerar um problema de autoestima muito sério na criança. Então, aí os 3 vilões: a falta de motivação, os problemas de memória e a baixa autoestima. Como é que a gente faz para trabalhar cada um desses vilões? Sobre a questão da falta de motivação, como é que a gente faz para melhorar isso? Rotina. Toda criança precisa de rotina. Criança que tem TDAH precisa muito mais. E é através da rotina, e é aquela rotina assim, tal horário, nós vamos fazer tal coisa, todos os dias. É dessa maneira que a criança vai compreender que mesmo que a gente não goste, a gente precisa fazer atividades monótonas. Com relação às atividades extensas que fazem a criança se perder, quais são as estratégias que a gente pode utilizar? Então, pensando aí numa atividade escolar, num tema da escola, uma tarefa de casa, que é uma folha com várias atividades ou várias páginas de um livro. Fazer dentro da rotina da criança, né, daquele momento de fazer o tema, com que essas atividades, essa lista de atividades maior, seja fragmentada em pequenas tarefas. Então, por exemplo, durante 10 minutos, 15 minutos, a criança vai fazer as atividades. Deu 15 minutos, ela vai ter um intervalo de 5 minutos
para descansar, para relaxar e tomar uma água, ir no banheiro, dar uma olhadinha no celular, se gosta, jogar um pouquinho. Fechou os 5 minutos, ela volta. E assim quantas vezes for necessário e tolerável para a criança. Por que isso é importante? Lembra que a criança tem dificuldade na memória de trabalho? Isso vai ajudar com que ela foque mais e que a memória dela não fique tão prejudicada assim e ela consiga se motivar, porque ela não se cansa tanto, né, com aquele monte de instrução, com aquele monte de atividade, certo? Depois, já falando na questão né, a gente já falou um pouquinho na questão da atenção, jogos para trabalhar a atenção, né? E aí não é só pensar em jogos para trabalhar a atenção, como, por exemplo, quebra-cabeça, jogo da memória. Tem outros também, como caiu, perdeu. Tem vários na internet. Tu podes jogar no Google jogos infantis para trabalhar a atenção e fazer uma aquisição, se for possível, né? Mas o mais importante não é nem isso, mas é ter um momento na rotina para sentar com o teu filho ou com a tua filha e brincar com ela. Porque não adianta a gente dar o jogo e pensar que a criança vai brincar sozinha, que ela vai aprender a brincar sozinha, que ela vai achar graça naquilo ali. Mas ela ter em ti, pai e mãe, um amigo, uma amiga, naquele momento, que vai brincar com ela. Então, o brincar com a criança é muito mais importante do que o brinquedo, tá? E aí, quando a gente fala para um objetivo específico, né? Jogos específicos. Quebra-cabeça, jogo da memória, caiu, perdeu e tem mais um monte de outros jogos. Cada dia surge jogos mais legais e que desenvolvem mais coisas, né? Então isso é muito interessante porque as crianças, elas respondem muito bem a recursos lúdicos. E às vezes a gente acha que, não, isso não vai ensinar nada para criança. Ensina sim. A melhor maneira de aprender é brincando. Então, invista, se possível, em jogos e brincadeiras que vão desenvolver aquilo que a criança mais precisa e jogue e brinque com o seu filho. É a melhor maneira de ajudá-lo. E, por último, trabalhar a questão da autoestima, né, e da autoconfiança. Então, valorizar quando a criança consegue fazer alguma coisa, por menor que seja. Ela fez um tema, ela conseguiu copiar tudo do quadro, valoriza isso. Como é que a gente valoriza isso? Elogiando, com olhares de aprovação. E também tem uma outra estratégia dentro da questão do conceito do reforço positivo, que é uma recompensa. Então, principalmente ali no início, quando tu está querendo estabelecer aquela rotina de estudos com a criança, fazer com ela alguns combinados. Bom, hoje a gente vai fazer o tema, se a gente conseguir fazer todo o tema, tu vais poder jogar 10 minutos a mais no videogame depois. Ou tu vais poder comer uma sobremesa que tu queira. Tá, pessoal? Isso é interessante, principalmente no início, até a criança conseguir internalizar e estabelecer dentro de si mesma aquela rotina, para que aquilo seja natural para ela. Então, não é dar a recompensa sempre, não é isso, mas principalmente nesses momentos iniciais. E aí, elogio, palavras de apoio, olhares de aprovação, é sempre, tá, pessoal? Nós somos movidos a esse tipo de reforço, certo? Eu agradeço quem ficou até aqui. Se tu gostou do vídeo, não deixa de deixar o teu like e de mandar para quem tu achas que vai fazer um bom proveito.